Salve, salve galera! Aqui é o Prof. Luquinha, diretamente do Pro Floripa, que traz para vocês dicas, leituras e algumas análises sobre as obras do vestibular 2020 da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós vamos falar de uma obra inacabada, Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto. Mas antes de mais nada, vamos pontuar alguns elementos fundamentais. Primeiro, se você observou que como esta obra, esse exemplar que apresenta duas partes, na verdade são dois livros. A primeira parte, Diário de um Hospício, são os relatos autobiográficos, do próprio autor. E imagens, fotografias, referências do hospital psiquiátrico. A outra obra, aí sim o nosso romance, inacabado, Cemitério dos Vivos. Cemitério dos Vivos, vale lembrar, é fruto da segunda internação do próprio autor no hospital psiquiátrico, o hospício, o famoso hospício. Então Lima Barreto escreveu essa obra em meio à sua segunda internação, que se deu de dezembro de 1919 até fevereiro de 1920. E nesse período em que ele ficou internado, ele escreveu as partes desse romance que possivelmente seria finalizado, tempos depois. Vale lembrar que essa obra contempla o período pré-modernista, uma das características que prende também o autor, não só cronologicamente, como em termos de termos temáticos. E quais são esses temas? Olha só, o autor ele revela um lado de uma população mais marginalizada, em relação à alta sociedade. Ele vai falar de um funcionário público, dos alcoólatras, deste povo brasileiro que não figurava, como personagem em muitas das obras anteriores. Então, os pré-modernistas, assim como Lima Barreto, revelam essas nuances sociais diferentes. Então, vamos lá. Conhecendo essa obra, você vai perceber que é dividida em 5 partes e somente a primeira foi finalizada. Isso nós podemos dizer porque a primeira parte da obra foi publicada na revista Souza Cruz, Então o autor já lançou essa primeira parte como finalizada, antevendo o término dos demais capítulos. Então o que você precisa lembrar também? Olha só, o primeiro capítulo, o autor se concentra em trazer para você o contexto de produção. Então ele vai te apresentar alguns elementos, alguns personagens e o motor central dessa narrativa. Então, Cemitério dos Vivos revela um personagem que revive ali o seu passado muito recente, a sua relação familiar com a esposa, com a sogra, com o filho, e também a sua dependência alcoólica. Vicente Mascarenhas, ele vai te contar um drama familiar vivido pelo pai. Ele vai revelar para você a sua intenção em formar-se, em adquirir um título acadêmico, pois era de extrema importância social para aquela época. Então, para isso, ele vai morar numa pensão enquanto estuda e lá, nessa pensão, ele vai conhecer a Dona Clementina, dona da pensão, e a sua filha, a Efigênia. Nesse momento, você descobre que o autor vai ter um envolvimento amoroso com a Efigênia e os dois vão se casar. Fruto desse relacionamento é o filho, do Vicente Mascarenhas com a Efigênia. E 5 anos após a união, a esposa fica doente e vem a falecer, deixando o autor, no caso ali das memórias, porque você vê que é o Vicente Mascarenhas te contando um pouco do que é essa história, extremamente depressivo. Aí ele se depara com a condição do filho, que demonstra ali ter algumas dificuldades cognitivas e com a doença também da sogra. Então todos esses fatores levaram o Vicente Mascarenhas à sua dependência alcoólica e, consequentemente, à sua internação no hospital psiquiátrico. Então, galera, fica ligadinho, a obra tem 5 capítulos e o 5º capítulo ele fica pela metade, pois o autor não teve tempo de finalizar, vindo a falecer logo depois. Então, a obra é pré-modernista, mas ela foi editada e publicada só depois, lá nos anos 50.
embora ela figure um contexto de 1920, né? Principalmente ali na segunda internação do nosso autor Lima Barreto. Então, não perca tempo, estude, revise e visite a nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube Pro Floripa. Valeu!